gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 66, versículo 8. Salmos 66, versículo 8. Texto lindo este. Diz assim: bendizei povos ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Bendizei, ó nações, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Diga amém. Nós te louvamos por tua palavra, nos sujeitamos, submetemos a ti. Que nesses minutos que temos, Senhor, a tua voz alcance nosso coração, a nossa vida. Nós pedimos a tua bênção no nome de Jesus, e todos digam amém. Muitas pessoas defendem que não é preciso expressar audivelmente a adoração a Deus. Dizem que a adoração que Deus se importa é com a adoração do coração. E é verdade. É verdade. Existem duas palavras que estão relacionadas diretamente à expressão de uma pessoa a Deus. Essas duas palavras são louvor e adoração. Louvor, o sentido desta expressão se dá em relação àquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz. Louvor profético, aquilo que Deus fará. Adoração está relacionado diretamente àquilo que Deus é. Então, enquanto louvor é por aquilo que Ele faz, adoração é por aquilo que é o caráter de Deus. Sim, é verdade, é no coração que se encontra o propósito na vida de uma pessoa, a intenção de alguém. Porém, se no meu coração está resolvido a essência de adorar a Deus, então logo os meus lábios não podem ficar parados, não podem, diante de tantas bênçãos que o Senhor nos dá. Não podemos adorar a Deus só com os lábios, mas também com o coração, não só com os lábios, porque o próprio Jesus, ele lembra o que o profeta Isaías disse, e ele diz assim: este povo me louva, me adora com os lábios, mas o coração está longe. Então, a adoração tem que começar com o coração. Deus não precisa ouvir a sua voz para receber sua adoração. Mas quando o teu coração está inclinado para Deus, quando o teu coração está rendido diante de Deus, é lógico que vai fluir alguma coisa dos teus lábios. E quando a gente fala sobre adoração como ferramenta poderosa, ora, não dá para falar em adoração como sendo um ato de intimidade com Deus, mas de exposição daquilo que Deus é. E no sentido de proclamação, de pôr para fora aquilo que eu creio. Quando eu falo como ferramenta poderosa, eu não posso falar de adoração como sendo uma coisa que eu fico ali num cantinho e ninguém nem viu. Não. Quando eu falo de adoração como uma coisa poderosa, é aquilo que eu exponho, aquilo que eu coloco para fora. É lógico que eu preciso pensar, nenhuma palavra é nova para Deus. Nenhuma palavra. Eu visitei um pastor certa vez, ele disse: Júnior, escrevi um livro com muitas palavras que Deus nunca ouviu. Eu falei: tá, e que palavras são? Adoraracíssimo. Ele inventou um tanto de expressões dizendo: ninguém nunca falou isso para Deus.
mais triste é que muita gente poderia decorar tais palavras, mas elas não fariam sentido nenhum se não começasse a adoração dentro de tal pessoa. A pergunta é: por que a adoração é uma ferramenta poderosa? Primeiro, a adoração é uma ferramenta que extrai a verdade do seu interior. A verdade daquilo que você é. A adoração é a exposição de que somos criaturas diante do Criador. A adoração, ela me posiciona diante da criação de Deus, da natureza, dos meus pares. Ela me posiciona. A adoração me lembra que sem Deus eu não sou nada. Por isso que é uma ferramenta. Ela me posiciona a uma dependência de Deus. Eu vou depender dele. É interessante porque quando adoramos, nós somos surpreendidos. Começamos a perceber que ao nosso redor, por causa da nossa adoração, por causa do nosso estilo de vida, as coisas começam a mudar. As pessoas começam a perceber: calma aí, falava palavrão, não fala mais, andava assim, não anda mais, fazia isso, não faz mais. E outra, ninguém está obrigando ele a nada. Não, é porque ele começou a se relacionar com Deus. E aí ele começou a passar por constrangimentos. E estes constrangimentos da presença de Deus na sua vida o fizeram mudar atitudes que antes para ele não tinha problema nenhum. É uma prática de honra a Deus. Supera a limitação humana. Extrai de dentro da gente o que a gente tem. Claro, de melhor, porque é impossível adorar dando a Deus o pior. É uma exposição. Só há duas pessoas que podem saber se a sua adoração contém essência, é de coração ou não. Só duas pessoas. Só. Você e Deus. Então não cabe julgamento de outrem a respeito da sua adoração. Só você e Deus sabem se você está adorando de verdade ou não. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu já adorei a Deus muitas vezes só da boca para fora, porque por dentro eu estava moído. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a minha insistência em adorar a Deus, a minha luta de permanecer adorando, transformaram o que era da boca para fora para algo que era de dentro para fora. Diga amém. Por que a nossa adoração é uma ferramenta poderosa? Segundo, a adoração é uma ferramenta que manifesta a grandeza de Deus. Diga, é uma ferramenta que manifesta a grandeza de Deus. Você só adora a Deus porque Deus é grande e você crê na grandeza dele. Se você não crê na grandeza de Deus, você não adora. Você só adora Ele porque você sabe que Ele está vivo. Todos nós que estamos aqui, não importa quem seja, todos nós sofremos com problemas, interferências, adversidades, coisas que muitas vezes tentam paralisar a nossa fé e a nossa adoração. Só que nós precisamos pensar que a adoração é uma ferramenta poderosa. É tão poderosa que quando a presença de Deus é atraída, o que está ruim fica bom. O que está ruim fica bom. O ambiente que está terrível fica maravilhoso. Ninguém entende o que está acontecendo, só você e Deus. As situações
ruins se tornam situações em que a glória do Senhor se manifesta de maneira poderosa. Lembre de Paulo e Silas na prisão. Apanharam. Sabe por que eles apanharam? Sabe por que eles foram presos? Sabe por que eles sofreram o que sofreram? Porque expulsaram um demônio de uma moça que adivinhava. E como a moça deixou de adivinhar e de dar lucros aos seus senhores, então eles foram presos. Eles apanharam, foram trancafiados com os pés e os braços. E a Bíblia diz que desde o começo, mas perto da meia-noite, eles ainda cantavam e oravam. E para mim, adoração tem uma relação muito próxima disso, de canção e oração. E eles estavam cantando e orando, e de repente o que aconteceu? O cárcere não pôde permanecer intacto, porque a presença de Deus veio, e quando a presença de Deus vem, as cadeias, as prisões, os grilhões são rompidos. Foi a adoração que fez o povo de Israel vencer Jericó. Lá em Josué capítulo 6, versículo 20 diz: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu rente ao chão, e o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava de frente, e tomaram a cidade. O povo dá um brado, os sacerdotes tocam as trombetas, e o povo dá um brado. E quando isso acontece, as muralhas ruem. A sua adoração vai fazer com que as muralhas que impedem a bênção de Deus na sua vida, que impedem você de viver coisas excelentes da parte de Deus, essas muralhas caiam. A sua adoração. Sabe por quê? Diante daquilo que aos olhos humanos é impossível, quando você adora, é como se Deus te pegasse pela mão e te colocasse do outro lado. Quando você adora a Deus em meio a dificuldades, você está provocando Deus para vir a teu favor. Deus diz ao rei Josafá: Josafá, confia em mim. Ele está vivendo uma crise. Os amonitas haviam se levantado contra o povo de Deus, e o Senhor disse que naquela peleja eles não precisariam pelejar. Olha o que Deus diz a ele, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 17 a 24. Vale a pena a leitura. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Olha isso aqui. Deus diz assim: não faça nada, não faça nada, fiquem parados, não usem uma arma, fiquem parados, não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Deus está dizendo o seguinte: eu vou com vocês. Versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. Aqui começou a coisa a acontecer. Quando você ouve uma palavra de Deus, uma palavra que está relacionada a promessas de Deus a teu respeito, quando você ouve a voz de Deus dizendo: ei, não há impossível para você, e você se apropria daquela palavra, dizer para mim isso, e ao invés de duvidar, você começa a adorar, você está dizendo: Deus pode fazer. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz.
Olha o versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército e dizer: dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí começa a história. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte de Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados, pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Tem gente que quer comprar guerra que não é sua. Tem gente que por qualquer motivo quer brigar, quer reclamar, quer bater boca. Tem gente que por qualquer motivo quer arrumar encrenca. Mas aqui tem gente. Josafá e toda a nação de Judá resolve o quê? Vamos adorar. Eu não vou perder tempo com aquilo que não vale a pena. E enquanto eles adoram, Deus trabalha. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olhando para a multidão, eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. E sabe o que ficou lá? Eu não vou entrar no... Ficou os despojos da guerra. Porque quando as nações iam guerrear, levavam tudo o que eles tinham de precioso para a guerra. E por que faziam isso, pastor? Porque as suas cidades ficavam desprotegidas. Então poderia vir por emboscada outra nação e tomar os despojos, as riquezas. Então eles levavam tudo para a guerra. Quando eles chegam lá que só tem cadáveres, havia no meio daqueles cadáveres, sabe o que? Muita riqueza. Não compre briga que não te pertence. Aprenda, adoração é uma ferramenta que pode mudar o teu destino. Diga amém. Talvez você já tentou com as suas forças vencer as circunstâncias. Você já brigou com muita gente. Você já chamou para, como diz o ditado, chamou para a encrenca. Vem aqui, vem quente que eu estou fervendo. Pode vir. Vem para você ver o que é bom para a tosse. É uma coisa, né? Vem aqui, olha, eu não levo desaforo para casa. Escute, você não precisa fazer isso não. Adore a Deus, porque enquanto você adora, o céu se abre diante de você. Eu sempre ouço gente falando que não é de qualquer forma que você pode adorar. Eu discordo. De qualquer forma você pode adorar. Me lembro que um dia eu cantei na igreja, eu era ministro de louvor, na igreja de Joinville, e eu cantei uma música dizendo: vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem assim como estás para adorar. Esta expressão desta música, vem assim como estás para adorar, foi tema de debate teológico. Reuniu todo mundo, porque não pode adorar de qualquer jeito. Para adorar a Deus tem que ser diferente. Para adorar a Deus tem que ter uma consciência. Para adorar a Deus tem que ser... E me colocaram num canto e disseram: você não pode mais cantar essa música. E aí eu fiquei tão triste que gostava da música. Falei: meu Deus, eu queria cantar essa música. Eu estou lendo a palavra de Deus e eu me deparo com a história do leproso que foi ter com Jesus. Lepra, no contexto teológico, está relacionado a pecado. Pecado, maldição. Então, lá em Mateus 8, versículo 2 diz assim: e eis que veio um leproso e o adorou.
A verdade é que você pode chegar de qualquer jeito diante de Deus e adorar. A diferença está que é impossível você adorar e continuar o mesmo. Você pode vir diante de Deus e adorar de qualquer jeito, quebrado, falido. Você pode chegar brigado com alguém, você pode chegar contendioso, você pode chegar com raiva da vida, você pode chegar diante de Deus de qualquer jeito. Só tem uma coisa: você não vai permanecer do mesmo jeito. Porque quando a presença, a grandeza de Deus vem, a glória de Deus se manifesta, as coisas começam a mudar em você. Diga amém. Porque a adoração é uma ferramenta poderosa. Terceiro, porque a adoração constrange as pessoas que estão perto a respeito da glória de Deus. É por isso que eu tenho que colocar para fora a minha adoração. O pastor Fabrício e mais um amigo foram encontrar um pastor que esse ano vem no Acende o Fogo aqui. Eles foram encontrar esse pastor e foram numa cafeteria. O dono da cafeteria virou para eles e falou assim: por favor, saiam da minha cafeteria. E ele: por quê? Não, porque não dá para você estar aqui. Porque era um com a mão erguida, o outro chorando, o outro dando glória a Deus e um monte de gente olhando. Esse povo é doido. De alguma forma, existem coisas que precisam começar a acontecer na sua vida. Se o Evangelho transformou a sua vida, é hora desse Evangelho ser manifestado para transformar a vida de outras pessoas. Talvez você conhece a Jesus, e essa experiência que você teve com Jesus não é uma experiência religiosa. Não é uma experiência que foi ensinada, foi uma experiência que foi provada. Eu posso pegar uma maçã aqui e dizer: está vendo essa maçã? Linda, não é? Ela tem um sabor incrível. E você pode sentir água na boca. Mas se você não pegar aquela maçã, cortar um pedaço, dar uma mastigada, você não vai de fato saber o sabor. Você pode ter ideia. A religião dá ideia às pessoas. Como é que vocês vão fazer para... Olha, é isso aqui, ó. Mas só quem decide entregar sua vida a Cristo é que vai ter uma experiência e saber como de fato isso é. As pessoas que estão ao nosso redor acabam sofrendo um impacto com aquilo que está sendo gerado por você a Deus. Ora, eu não adoro porque tem alguém perto, eu adoro porque eu sei quem deve ser adorado. Eu não adoro para impressionar uma pessoa, eu adoro porque quem é digno da minha adoração é digno a todo momento dela. É claro que às vezes não precisa de uma palavra para adorar a Deus. As suas atitudes glorificam e revelam que Deus é Deus na sua vida. Diga amém. Pastor, mas tem gente que se incomoda com a minha adoração. Sempre vai ter. Como eu falei, existem duas pessoas que sabem se a tua adoração é verdadeira ou não. Quem são? Você e Deus. Não se importe com os outros. Um dia alguém falou para mim: pastor, eu acho que você tinha que entender que adoração é uma coisa só. Você e Deus ali no cantinho ali, sabe? É isso que é importante. Fecha a tua porta e ora. Mas não significa que eu só posso orar no quarto. Ore onde você tiver que orar. Onde houver uma necessidade, ore. E adorar, adore onde você estiver. Onde você estiver, tenha um coração de adoração para atrair a presença de Deus. Se alguém disser que não vai funcionar, problema é deles. E imagine o povo de Israel ao redor de Jericó pensando:
Eita, o que o povo está pensando da gente dando volta aqui? Olha lá os moradores de Jericó olhando para nós. Que vergonha, que vexame que nós estamos passando. Para quem crê, não tem vexame. Para quem crê, tem atração. Eu estou atraindo a glória de Deus. Diga amém. Quarto lugar, porque a adoração é uma ferramenta poderosa. A adoração é uma ferramenta poderosa, sabe por quê? Faz o diabo tremer. A adoração faz o inferno tremer. Faz. Ninguém aqui consegue fazer Deus descer na terra por causa de grito. Eu gosto da frase da pastora Zenate de Oliveira: Deus não vem onde há necessidade. Em alguns casos Ele pode vir, mas Deus sempre vem onde Ele é desejado. Desejou a presença dEle. Se esse desejo é de dentro para fora, é verdadeiro, Ele vem. Então, ninguém traz Deus com os seus gritos, mas quando você está em adoração, se você gritar, você deixa o diabo surdo. Você incomoda o inferno. Ah, pastor, isso não é possível. Eu poderia aqui relatar centenas de vezes que eu vi isso acontecendo. Alguns dias atrás ligou para minha casa, no interfone, uma mulher. No interfone, moradora do condomínio onde eu estou. E uma situação que nada tem a ver comigo. Mas ela ligou e começou a falar comigo. Só que eu não sabia que situação era, não sabia de nada. Eu perguntei: quem está falando? Quem está falando? Eu estava no meu momento com Deus, né? Quem está falando? Ela do outro lado assim: tu sabe quem é? Era o inimigo. Era o próprio inimigo. Os demônios estavam possuindo ela. Depois o filho dela me procurou e falou: pastor, ora, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu acho que a minha mãe tem um negócio ruim nela. Você está entendendo? Escute, a sua adoração provoca. A sua adoração te posiciona. A tua adoração faz a presença de Deus vir, e porque a presença de Deus vem, você se sente confrontado e muda suas atitudes. Mas mais do que isso, quando você adora, meu querido, o diabo treme. E por que ele treme? Ele sabe que nós temos o que ele não pôde ter. O diabo não foi criado com o poder do livre-arbítrio para decidir o que ia fazer. Ele foi criado com um propósito para cumpri-lo. Ele tinha que obedecer a Deus e adorar o tempo todo. Aí Deus cria o homem, aliás, a sua imagem e semelhança, e dá ao homem o livre-arbítrio. Você pode escolher entre pecar e me servir, entre ser santo e ser profano, entre ser justo e ímpio. E aí você, que podia fazer tudo errado, descobre uma coisa: há um segredo, há uma ferramenta poderosa que se chama adoração. Ao invés de eu pecar, vou adorar. Aí ele, que não tinha direito de fazer coisa errada e fez, fica zangado. Como é que uma pessoa que tem o direito dado por Deus de fazer tudo errado, faz o que é certo? Ele não entende. Então isso incomoda ele. Quando ele vê um crente adorando, ele fica incomodado. O maior interessado que você seja um adorador medíocre é o próprio inimigo. Ele sabe que nós temos por natureza uma inclinação para o pecado, por natureza uma inclinação para a carnalidade. E aí ele vê eu e você
adorando a Deus, ele diz assim: não dá para conceber a ideia. É porque tem uma coisa que todos nós devemos saber: Deus não é egoísta. Diga, Deus não é egoísta. Você vai ver que os mandamentos de Deus estão relacionados a isso. Amarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Não ponhas outro Deus para o adorar. Por que é que Deus pede que toda adoração seja a Ele? Seria Deus egoísta? Não. Ele pede porque sabe que só na presença dEle é que você e eu podemos nos sentir completos. O homem só se sente homem, o ser humano só se sente humano, se sente bem quando está num relacionamento com Deus. Um relacionamento que não é produzido de qualquer forma, a não ser buscando uma intimidade com Deus. Eu não quero encontrar-me com um Jesus pendurado numa cruz. Eu não quero carregar esse Cristo nos meus ombros. Eu quero que este Cristo esteja no meu coração e me carregue nas suas mãos. Eu quero servir a um Cristo que está vivo. Pastor, ele não morreu? Morreu, mas a Bíblia diz que a morte não pôde. Ao terceiro dia, a pedra do sepulcro tinha sido removida. Ao terceiro dia, já não havia mais separação entre o santo e o santo dos santos. Ao terceiro dia, o véu do templo já tinha sido rasgado na sexta-feira. Eu e você podemos adorá-lo, e é só na presença dele que nos sentimos completos. Essa é a sua noite de adoração. Matt Hadman escreveu uma música chamada Essência da Adoração. Música linda, nós cantamos no mundo inteiro. E ele escreveu num momento que o pastor da igreja chama, diz assim: olha, a partir de semana que vem vocês não tocam mais no louvor da igreja. Era uma banda. Eles ficaram tão chateados e foram falar para o pastor assim: pastor, então nós vamos procurar outra igreja para congregar, tá? Porque esse é o nosso ministério. E o pastor falou: fiquem à vontade, mas a partir do domingo que vem, um tempo vocês não vão ministrar mais. Tá bom. Ele foi para casa, ficou indignado, igreja, e diziam entre eles: o povo vem para a igreja, sabe por quê? Porque a gente está ministrando louvor. Porque somos nós que estamos ministrando. O povo gosta de ouvir boa música. É por isso que eles vêm para a igreja. Porque a gente está ministrando. E aí, em casa, dobra o joelho: tá bom, Senhor, pelo menos vou orar. E Deus começa a falar: tá tudo errado, meu filho. Está tudo errado. Você não entendeu o propósito daquilo que você faz. Não é por causa de vocês. Não pode ser por causa de vocês. Tem que ser por minha causa. E aí ele escreve: quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achei, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. A parte que eu mais gosto é essa: mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Olha o que ele escreveu: estou voltando à essência da adoração.
e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência. Será que você pode ficar de pé?